com dificuldade de representar a pele com caneta marcador? Vem que eu te ensino. Alô, meu povo! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Eu represento pele de várias formas, mas hoje eu trouxe 3 formas que eu faço para representar. Eu escolhi 3 tons de pele, esses 3 tons aqui que vocês podem ver, para você poder escolher qual que você acha melhor, dependendo da quantidade de caneta que você tem também, não é mesmo? Os materiais que eu vou usar no vídeo de hoje é caneta marcador e lápis de cor para variar um pouquinho. Antes de mais nada, já falo pra você aí ativar as notificações, dar um joinha, se inscrever se você não é inscrito, é muito importante aqui pro canal que você se inscreva. E se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu respondo. Vem que vai ser legal. Então vamos começar essas cabecinhas e vou começar com este tom palha, um tom quente, bem clarinho. Essa caneta que eu tô usando é da Prismacolor, a corzinha dela chama Eggshell. Vou colocar na descrição os tons que eu usei para você poder usar de referência. Então eu chapo todinha a pele com a caneta e depois eu venho escurecendo um pouco mais com o mesmo tom, só para me marcar aí um pouco aonde eu vou querer a luz. Venho com uma caneta um pouco mais escura, essa que eu tô usando aí é da Cis, e vou fazendo bem aonde é a sombra mesmo, onde o cabelo faz sombra, onde o próprio rosto faz sombra, na pálpebra, e vou colocando aí esse tom um pouco mais escuro pra deixar mesmo delimitado aonde é a sombra. Faço no rosto todo. E na parte onde é bem mais escuro mesmo, geralmente onde tá o cabelo, aí no finzinho do queixo, eu venho com um marrom mais escuro aí no olho, ó, pra deixar mesmo essa transição de escuro pro claro. Eu volto então com o primeiro tom que eu fiz, que eu chapei todo o rosto. Por quê? Porque eu vou dar uma mescla nesses tons escuros que eu coloquei aí e vou trazer esse escuro pro claro. A caneta marcador permite camadas, esse é um clichê meu? É, mas se aplica muito bem o que eu falo agora, porque como permite camadas, escurece um pouco. Automaticamente esse tom claro que eu coloquei embaixo vai dar uma escurecida também. E aí eu venho onde tem sombra, mas não é uma sombra escura, é uma sombra mais clara. Para fazer o batom, eu escolhi um vermelho e esse vermelho eu vou usar em todos os rostos. A mesma cor eu vou usar para o batom de todos os tons. O tom do cabelo eu escolhi que mais se harmoniza com esse tom de pele. Não significa que é o certo ou que é o errado. Você pode escolher o tom de cabelo para esse tom de pele, o qual você quiser. Agora eu vou fazer a sombra mesmo com um lápis de cor, porque eu vou melhorar esse degradê aí e essa luz e sombra. Então, eu sempre vou pelo escuro, mesclo pelo escuro e vou vindo com o mais claro. Então, aí é onde realmente tem muita sombra, que eu já meio que delimitei quando eu fiz com a caneta marcadora. Então, eu já sei mais ou menos aonde é. E aí, eu só vou fazer mesmo essa suavizada, né? Pra ficar uma coisa menos marcada e mais suavizada. Então, eu volto com um tonzinho terra. Esse tonzinho terra a gente vai usar aqui em todos os outros tons de pele. Eu gosto muito, é o que eu mais uso, visto que ele tá quase cotoco, né? Quase não, né? Já é um cotoco. Aqui eu tô mostrando como eu faço a luz e sombra e não onde é a luz e sombra. Se você quer saber mais, tem um vídeo aqui antiguíssimo, mas serve, eu preciso atualizar ele, mas já vai dar uma direção para você, vou deixar aqui linkado. Estou considerando que a luz está de frente, então a claridade toda está na frente. Visto que a luz está na frente, aonde a luz não pega é onde estou fazendo sombra, é onde estou colocando mais escuro. Então o objetivo aqui é mostrar como eu faço pele e como eu faço a luz e sombra. Cada luz e sombra é uma diferente da outra, tudo vai depender de como tá focada aí essa luz. Como essa daqui eu tô determinando que ela está de frente, a sombra é essa daí que eu tô fazendo. Então, se você gosta, se você só quer fazer como se a luz estivesse de frente, super vale você fazer exatamente como eu tô fazendo aqui agora. Agora, se de repente a luz tá de lado, já muda. Então, é importante também você estudar um pouco sobre luz e sombra. Essa luz aí que eu tô ensinando agora é uma luz de frente, tô ensinando como eu faço e também a forma como eu faço é a mesma. Tanto a luz sendo de frente como a luz sendo de lado é do mesmo jeito, que só vai mudar aí o foco do mais claro e do mais escuro, tá? Então, de novo, essa luz que estamos fazendo agora é de frente, certo? Vai lá estudar um pouco mais sobre luz e sombra se você tem dificuldade. Vai te ajudar não só na questão do rosto, da pele, do cabelo, vai te ajudar no desenho inteiro, na verdade. Faço um blushzinho também, esse blushzinho também vou usar nos outros 2 tons. Eu passo um rosinha, depois eu venho
com um rosinha mais claro, e aí eu venho com o ocrezinho de fundo que eu fiz, que é o próximo e da cor do fundo da pele, que é pra dar o blurzinho, a mescladinha, pra não ficar marcado também esse blush. Esse rosto, eu achei que o blush ficou um pouco marcado, esse contorno também ficou um pouco marcado. Daria pra ficar um pouco melhor, mas vai ficar assim mesmo, porque agora a gente vai pro próximo, que é um rosinha. Escolhi fazer ruivo, porque eu acho que combina muito ruivo com pele rosada, mas se aplica do mesmo jeito do outro. Você pode fazer com essa pele rosada qualquer tipo de cabelo. Para essa pele rosa, eu tô usando uma uma Cinearte 555. E aí, dessa vez, eu vou fazer um pouco diferente. Ao invés de eu usar 3 tons de caneta marcador e fazendo o blur com as canetas e depois vir com lápis, eu só vou fazer com essa cor, com esse tom de pele. Então eu volto pra fazer com o mesmo tom, eu volto pra fazer a sombra, espero secar e volto, e depois espero secar de novo e volto de novo pra fazer a terceira camada e vai ficar 3 tons mais escuro. Essa é uma solução que eu encontrei para quem só tem um tipo de tonalidade de pele. Dessa forma você pode escolher um rosa, do primeiro tom, lá um ocrezinho, e um tom mais escuro. Não precisa ter a escala de tons. Com um tom só você consegue fazer um pouco do degradê, obviamente com auxílio do lápis de cor, que você vai ver já. Agora eu tô fazendo batom, usei o mesmo tomzinho do que da anterior, faço também um pouquinho de sombra ali no beicinho dela, e agora vamos para o lápis de cor. Só que agora, ó, veja que eu usei os dois da mesma, né, esse marronzinho escuro e o outro terroso, e eu vou com um rosinha, que é muito próximo do tom da caneta que eu usei. Aquele terrosinho, eu chamo ele de marrom universal, que ele dá tanto para pele quente quanto para pele fria, tanto para pele rosada quanto para pele amarelada. Veja que a anterior é uma pele amarelada e essa é uma pele rosada. E é o mesmo esquema que eu vou fazer. Eu só vou fazer um pouco mais com o lápis de cor do que o anterior, porque o anterior ele tinha já um degradê com a caneta marcador. Esse não, o degradê eu vou fazer agora, o tom escuro principalmente eu vou fazer agora. Então eu capricho mais no tom escuro e capricho mais nesse marronzinho aí, esse marronzinho terra, porque é com a outra cor rosa é que eu vou levar esse marronzinho para frente, né, para o centro do rosto, para onde está a luz. É importante que o lápis seja bom e que o lápis consiga misturar uma cor com outra e consegue dar essa arrastadinha, né, essa misturadinha, esse blurzinho que a gente precisa aí, né, porque a gente não vai ter a caneta marcador para auxiliar nessa questão aí. Então eu volto do mesmo jeito que o anterior. A questão de como eu trabalho com lápis de cor é praticamente a mesma. E a única diferença é que eu trabalho um pouco mais a luz e sombra com um lápis de cor. De resto, é igual. A localização da sombra e da luz é a mesma coisa. No cabelo, eu uso quase a mesma técnica, praticamente a mesma técnica nessa questão do lápis de cor. Só que daí eu vou trabalhando também a questão do degradê do cabelo, não só luz e sombra do cabelo, mas também a tonalidade do cabelo. Eu busco aí cores parecidas. Se você quiser, tem uma playlist só de cabelo aqui, vou deixar linkado para você ver depois. Todos os vídeos que tem lá, tem de todos os tipos de cabelo, tá bem legal e bem fácil de você aprender e saber qual é a minha técnica aí de cabelo. Embora na maioria dos vídeos também eu falo de pele, falo de cabelo, então se você for pegar um vídeo aí de croquis, algum que eu estou fazendo croquis, vai ter dica de como eu construo pele, de como eu construo cabelo. É basicamente a mesma coisa, mas às vezes eu acabo falando um pouco diferente e aí você acaba entendendo de uma outra forma ou de um jeito melhor. Então eu aconselho você maratonar os meus vídeos e se você não é inscrito ainda, se inscreve e ativa a notificação, porque vai ter muito vídeo legal por aí. Aproveitei e fiz também a sombra na boca. O próximo tom, ele é um quente, um pouco mais escuro, e eu uso a mesma caneta que eu usei para fazer a sombra do primeiro. Cada rosto eu fiz numa técnica. Então, no primeiro, eu fiz usando 3 tons de caneta marcador. No segundo, eu fiz usando uma só. Daria para fazer o primeiro usando um tom só? Daria também. Daria para fazer o segundo usando 3 tons? Daria também. Esse aqui eu vou usar apenas 2 tons, então a forma vai ser um pouco diferente.
gente, eu vou chapar com toda essa cor de fundo e não vou voltar fazendo uma outra camada escurecendo. Eu vou já pegar uma caneta escura, um pouco mais escura. Perceba que é a mesma que eu usei na primeira tonalidade como sendo o tom mais escuro. E vou marcar onde vai ser a parte de sombra, onde vai ter mais sombra, onde é mais escuro. Marco todas as partes e aí eu volto com a caneta anterior, porque daí eu vou conseguir fazer o degradê nessa caneta. Então, marquei todas as partes onde tá escura, então assim eu volto com o tom anterior. Aí sim eu começo a fazer camadas com ela. Então eu faço uma camada escurona para dar o degradê naquele tom escuro e vou trazendo esse tom mais escuro pro mais claro e assim fazendo degradê, que também vou usar o lápis de cor, ele também vai me auxiliar aqui para eu poder fazer essa transição de degradê e ficar uma coisa mais uniforme, mais legal. Então veja que são apenas 2 canetas, então você tem possibilidade de fazer com uma, se você tiver só um tom de pele, com 2 tons, se você tiver 2 tons, um pouco mais claro e um mais escuro, e com 3 tons. Fiz aí o pigmento do olho e a boca com o mesmo tom que eu já vinha fazendo aí nos anteriores, que é o vermelho, que na dúvida se combina ou não combina, tá com vermelho, que o vermelho combina com tudo, é universal, é o neutro, só que vermelho. Agora vamos para os lápis e eu vou usar 4 tons. Apesar de eu ter usado 2 tons de caneta, de lápis de cor eu vou usar mais. Então eu venho com mais escuro, o mesmo. Veja que esse lápis escuro eu usei nos 3 tons. Então você elege aí o seu tom escuro de marrom, eu elegi esse, tá até acabando. Depois eu volto com o marronzinho. Diferente daquele terroso, esse é um pouquinho diferente, um pouquinho mais claro que aquele terroso. Na falta dele, eu uso esse, mas eu acho que esse daí combinou mais com esse tom de pele, então eu venho fazendo a mescla do escuro com esse intermediário. Esse daí é da Staedtler, é o aquarelável da Staedtler. Eu gosto de ter a paleta deles de 24, porque tem uns tons completamente diferentes do da Faber-Castell, que é o que eu tenho, que eu uso. Então eu gosto de ter marcas diferentes também, porque às vezes os tons são diferentes. E numa hora como essa, ó, aquele outro eu achei mais rosado, esse mais amarelado, que deu muito certo aí pra esse tom de pele, porque ele é bem amarelo. Então qualquer coisinha puxado pro rosado ia destoar. E aí eu venho com o ocre também, que esse ocre é um pouquinho mais escuro do que o ocre da Faber-Castell, por exemplo, que eu consigo puxar esse tom, porque o ocre da Faber-Castell, ele é um pouco mais claro e ia manchar aí no desenho. Então, por isso que eu gosto de ter várias marcas de lápis bons, que eu consigo fazer essa mescla entre um e outro também, e eu consigo usar vários tons, então é legal. Porque às vezes você tem uma marca só, ele trabalha só com um tom, você precisa exatamente daquele tomzinho, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, que não tem, que só de outra marca que vai ter, por isso que eu gosto. Vamos pro blush, o mesmo também que eu usei. Faço, e é a mesma coisa, faço o blush e volto com aquele tom que é o primeiro mais clarinho, que é o último que eu usei aí pra fazer a sombra, pra dar o blurzinho. E aí, ó, vai afinando, é uma questão de ir, voltar e voltar pra você finalizar o desenho. Isso é a parte do acabamento. Aí eu voltei, passei, fiz o blurzinho, deu aquela misturadinha pra finalizar o desenho. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, sua dúvida, o seu elogio. Espero que você tenha gostado e a gente se vê por aí.